Santa Catarina contra a dengue. Casos de dengue no estado têm queda de 95% no primeiro semestre desse ano. A violência nas estradas. Fim de semana tem 10 acidentes fatais nas rodovias federais e estaduais de Santa Catarina. As vendas catarinenses para o exterior. Exportações do estado fecham o primeiro semestre do ano com crescimento de mais de 6%, segundo o Ministério da Fazenda. Cultura e gastronomia. Lançada na capital a edição 2025 da Festa Nacional da Ostra. Série C do Campeonato Brasileiro. No duelo catarinense da 11ª rodada, Figueirense derrota o Brusque fora de casa. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com a luta de Santa Catarina contra a dengue. O governo do estado apresentou hoje o cenário atual da doença em Santa Catarina e também o balanço das ações promovidas até agora, tudo para combater casos e focos do mosquito transmissor. O repórter Gabriel Felipe acompanhou e você confere agora na reportagem. Os números foram apresentados em uma reunião na sede da Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o governo do estado, uma série de fatores ajuda a explicar a queda dos registros de dengue em Santa Catarina no primeiro semestre desse ano. Desde questões climáticas que influenciam, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, mas também muito relacionado à mobilização da sociedade catarinense junto com as ações do governo do estado, governos municipais, para que se chegue nesse número. E a gente fala isso de uma maneira muito tranquila porque os nossos números são no mínimo 20% acima da média nacional das reduções, enquanto a média nacional de redução de óbitos e de casos gira na casa dos 70%, 75%, a nossa ultrapassa 90%, chegando a 95% de redução no número de óbitos e 91% de redução de número de casos. No ano passado, o estado registrou mais de 329 mil casos de dengue no primeiro semestre. Em 2025, foram cerca de 27 mil. Já as mortes caíram de 341 entre janeiro e junho de 2024 para 15 nos 6 primeiros meses desse ano. Uma das principais ações realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde foi a aquisição de 800 equipamentos para a realização de exames de hematócrito rápido, um investimento de quase 8 milhões de reais que chegou a 175 municípios catarinenses. Ele não vai dizer se é dengue ou não, mas ele vai mostrar a gravidade da doença, porque a partir desse resultado a gente consegue ou manejar o paciente ali mesmo na unidade básica de saúde, ou dependendo do resultado encaminhar ele para uma unidade de maior complexidade, uma UPA, um hospital, enfim. A ideia é que o exame seja realizado para que o paciente que tem um risco maior, que já esteja uma gravidade maior, não volte para casa. Mesmo com a melhora da situação da dengue em Santa Catarina, a vigilância epidemiológica alerta: não é hora de baixar a guarda. O poder público tem sua responsabilidade, mas a população tem papel fundamental também, especialmente eliminando criadouros. Então essa redução é reflexo disso, mas precisamos manter, porque se a gente relaxa, na próxima temporada a gente pode ver um aumento da doença. Uma ação realizada na última quinta-feira, mas divulgada somente hoje em Joinville, norte do estado, identificou asilos clandestinos com idosos mal cuidados e ambientes insalubres. Os detalhes direto do norte do estado com o repórter William Tenório. A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária de Joinville, Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e o Ministério Público de Santa Catarina. Em um dos lares fiscalizados no bairro Vila Nova, os agentes constataram que o local, mantido de forma clandestina, não apresentava condições de funcionamento, o que viola o Estatuto do Idoso. A casa mantinha 15 idosos em quartos menores do que o recomendado, o que dificultava a circulação e gerava dificuldades para atender os idosos em eventual situação de emergência. A casa mantinha somente um banheiro e sem acessibilidade. Os idosos foram encontrados dormindo em um quarto, também utilizado como depósito, com guarda-roupas, medicamentos e documentos. Também foram encontrados idosos dentro de uma lavanderia, junto com roupas sujas e máquinas de lavar. O local foi considerado insalubre, com problemas de higiene e umidade. Não havia cozinha e o preparo de alimentos era feito em uma garagem, junto com um tanque para lavar panos de chão. Não havia cardápio nutricional e também foram localizados alimentos vencidos, sem identificação
e expostos em prateleiras abertas na garagem com risco de contaminação. No momento da ação, uma idosa com dores no peito teve que ser levada para uma unidade básica de saúde pelo SAMU. Diante desse cenário, a Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência. O local foi interditado por medida cautelar e os idosos realocados. A partir de agora, o Ministério Público deve acompanhar os trabalhos do setor de assistência social de Joinville com as famílias e os idosos e a Polícia Civil quanto à apuração das condutas criminosas. William Tenório de Joinville para o Band Cidade. O fim de semana foi violento nas rodovias catarinenses. 12 pessoas morreram em 10 ocorrências registradas entre sábado e domingo. Veja agora os detalhes de algumas dessas ocorrências. Na BR-470 em Apiú, na Alto Vale, um influenciador digital morreu após o carro em que estava sair da pista, capotar e bater em um barranco. O acidente ocorreu na manhã de sábado. Paulo Ricardo Bruning, de 35 anos, conhecido como Seco Batateiro, foi arremessado para fora do veículo, dado o impacto da batida. Ele chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Com mais de 200 mil seguidores, o influenciador de Jaraguá do Sul compartilhava a vida como caminhoneiro nas redes sociais. Na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense, 2 jovens perderam a vida após um acidente entre um carro e um caminhão na noite de sábado. Murilo Rodrigues, de 21 anos de idade, e João Vitor Correia da Luz, de 26, estavam no carro com placas de Otacílio Costa, que bateu na lateral do caminhão guincho que transportava um trator. O motorista do carro, de 24 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. Já na SC-135, em Pinheiro Preto, no Oeste, uma filmagem entre amigos terminou com um acidente fatal na tarde de sábado. Abel Arthur Daniele, de 18 anos de idade, pilotava uma motocicleta, enquanto o colega de 20 anos estava no centro da pista filmando a ação. Durante a gravação, Abel atingiu o colega que filmava a cena e depois bateu em outra motocicleta parada em um ponto de ônibus. O jovem morreu no local do acidente. O colega que filmava a cena ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital em Videira. Um motociclista morreu após bater em um carro por volta das 11 horas da noite na SC 445 em Balneário Rincão, no sul do estado. Ismael Caetano, de 24 anos de idade, que pilotava a motocicleta, bateu na lateral do carro. Ismael teve politraumatismo e morreu no local do acidente. O motorista do carro também ficou ferido e foi atendido pelos socorristas. Em Sangão, no sul do estado, uma mulher de 48 anos de idade e o filho dela, de 12 anos, morreram após a motocicleta em que estavam bater de frente em um caminhão. As vítimas foram identificadas como Terezinha Pedro Piva e Lourenço Piva Nogueira. O motorista do caminhão não se feriu. A seguir no Band Cidade, o comentário político de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, exportações catarinenses crescem mais de 6% no primeiro semestre do ano, de acordo com o Ministério da Fazenda. Os detalhes após o intervalo. A gente volta já já. De volta com o Band Cidade, o presidente nacional do Republicanos esteve hoje em Santa Catarina para um encontro com lideranças do partido no estado. O foco, claro, foi a disputa eleitoral de 2026 para presidente e para governador. O evento reuniu dezenas de lideranças políticas do partido em um hotel no centro da capital. O encontro contou com a presença do presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira. Em Florianópolis, o evento reuniu lideranças do Republicanos e também contou com novas filiações. Em Santa Catarina, o partido é visto como peça-chave para o projeto político 2026 do governador Jorginho Melo. A sigla caminha para estar ao lado de Jorginho Melo na busca pela reeleição em Santa Catarina. Nosso projeto do Republicanos é alinhado com a reeleição do governador Jorginho, né? E também o êxito que nós estamos tendo nas filiações e as importantes lideranças que estão se filiando aqui, isso deve-se ao gesto, ao trabalho que o governador Jorginho também tem feito a favor dos republicanos, né? O cenário político nacional para 2026 também foi um dos principais temas discutidos. É do Republicanos um dos principais nomes apontados para a disputa presidencial do ano que vem. O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio é candidato à reeleição. Qualquer candidato à presidência da República, neste campo de centro-direita, chegará ao segundo turno se tiver o apoio do Bolsonaro.
Para mim também é claro que o Bolsonaro não estará elegível. Dificilmente. As chances são muito remotas, não vou dizer que é zero, porque em política eu considero que não existe nada que é zero. Em ele não sendo possível ser o candidato, quem tiver o apoio dele terá todas as condições. Para falar deste e outros assuntos da política aqui no Band Cidade, está aqui Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Como vai, Rodrigo? Bem fim de semana? Tudo tranquilo, Prisco. Um encontro importante, afinal de contas, os republicanos marcham ao lado de Jorginho Melo, né? Exato. Articulado esse deputado, que além de pastor também é advogado. Marcos Pereira, E ele recebeu de graça um deputado federal, transferido por Jorginho Melo, eleito pelo PL catarinense. Vamos lá. Lá está ele. Marcos Pereira, aqui à direita, Jorge Guetem. Quem assinou ficha? Darcy de Matos, primeiro suplente deputado federal do PSD. Já foi vereador, deputado estadual e, inclusive, deputado federal. Uma adesão importante. E os republicanos hoje, além de ter recebido Darcy, outros 4 prefeitos. Isso tudo aí é para formar volume para desaguar no projeto de reeleição de Jorginho Melo. Estadual, por enquanto, apenas um, Sérgio Mota, eleito em 2022. Vamos lá? Aqui a foto de Jorginho Melo, que marcou presença. E Mota está ali ao centro, com Jorge Guetem. Mas falamos ali em Darcy de Matos, que é de Joinville. Vamos continuar em Joinville? Vamos? Aqui está, Coronel Armando, que foi deputado federal eleito em 2018 pelo PL, ficou na primeira suplência em 2022. Além de coronel, uma figura ilibada, cidadão sério, correto, foi secretário da Defesa Civil de Jorginho Melo e que assinou ficha no PP progressista, abonada essa ficha pelo senador Esperidião Amin, que está ali à esquerda, próximo telão. A ex-deputada Ângela Amin, ex-prefeita, igualmente prestigiou, e o ex-deputado e o atual presidente do PP catarinense, Leodegato Skoski, próxima foto. Quem também deu o ar de sua graça, o ex-deputado estadual e federal, grande nome da política catarinense, Eni Voltolini. Veja que está todo mundo se mexendo. E o crescimento do PP vem na onda também da federação fechada com a União Brasil, que acabou batizada de União Progressista. Vamos a outro tema. Aí, o PT realizou a sua eleição direta neste fim de semana, resultado surpreendente. Todos davam como líquido certo a eleição no primeiro turno de Fabiano da Luz. Apoiado por quem? Próximo telão. Por Décio Lima e Lula da Silva. Lula que elegeu Edinho Silva, presidente nacional, no primeiro turno. Mas aqui vão ter que enfrentar Luciane Carminati, que vem crescendo muito na política catarinense. Foi a segunda mais votada da Assembleia, com mais de 90 mil votos, perdendo apenas para Ana Campanholo, com uma atuação brilhante no Legislativo, especialmente na área da educação. Vai para o segundo turno com o Fabiano, próximo telão. E derrotou não apenas Décio e Lula, mas também a ex-senadora Ideli Salvati e o ex-deputado e ex-prefeito José Fritz. Ideli com Carla Aires, vereadora de Florianópolis, e José Fritz com o padre Pedro Baltzeira. E qual é a tendência? A tendência agora é que todos os candidatos oposicionistas a Fabiano da Luz descarreguem em Luciane Carminati, que virou a grande estrela, como eu disse, meu caro Rodrigo, e a turma interna do PT situacionista vai ter que botar mais gente para votar, porque só compareceram 9 mil de 64 mil filiados em condições. Ou seja,
Eles vão ter que aumentar o quórum, sem o que Carminato vem forte. Obrigado, Prisco, pelas informações. Forte abraço. Até amanhã. Vamos falar agora de uma nova proposta para o Morro dos Cavalos, que prevê apenas um túnel e o uso da pista atual. A ideia é baratear a obra e reduzir o impacto no pedágio. A nova proposta ganha força para resolver o antigo gargalo no trecho da BR-101 que atravessa o Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A alternativa, debatida em reunião entre o Ministério dos Transportes e o Fórum Parlamentar Catarinense, propõe a construção de apenas um túnel, aliado ao aproveitamento da pista atual para tráfego em mão única. A medida visa reduzir o impacto financeiro da obra no valor do pedágio, viabilizando economicamente o projeto e acelerando a execução. A alternativa surge num momento estratégico, com o Ministério dos Transportes organizando as prioridades para a chamada otimização do contrato de concessão da BR-101, que será analisada por uma comissão técnica do Tribunal de Contas da União. A comissão será formada ainda este mês e terá até 120 dias para apresentar um relatório sobre a viabilidade técnica, legal e financeira das obras propostas, incluindo o impacto sobre o pedágio. As exportações de Santa Catarina cresceram 6,6% no primeiro semestre e atingiram o maior valor da história. Os dados são do Ministério da Fazenda, analisados pelo Observatório da Fiesc. Santa Catarina faturou 5 bilhões e 85 milhões de dólares com exportações no primeiro semestre deste ano. O valor representa um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período de 2024. E é o maior já registrado pelo Estado para os 6 primeiros meses do ano. O desempenho catarinense contrasta com os números nacionais. Enquanto o Brasil registrou uma leve queda nas exportações, o Estado seguiu na contramão, ampliando a presença internacional com produtos de alta qualidade. O destaque da pauta de exportações vai para carne de frango e suína, seguidas por geradores elétricos, madeira e soja. E o grupo de trabalho da Tainha, em Brasília, anunciou um reforço de 100 toneladas na cota de pesca artesanal de arrasto de praia para a safra deste ano, 2025. A decisão foi tomada na última sexta-feira. Com isso, a cota, que era de 1.100 toneladas e que já estava para se esgotar, passou para 1.200 toneladas. Esse aumento veio após a redistribuição do saldo remanescente da modalidade de cerco-traineira. Com a ampliação, fica garantida a continuidade da pesca e também da atividade de centenas de pescadores artesanais. E a seguir por aqui os destaques do esporte com as séries B e C do Campeonato Brasileiro. E veja também, lançada na capital a edição 2025 da Festa Nacional da Ostra. Os detalhes depois do intervalo. Continue com a gente. De volta com o Band Cidade e tem novidade no portal TVBV Online. Está aqui no nosso telão, ó. Fabiano Linhares é o novo colunista do nosso portal. Com mais de 30 anos de experiência no jornalismo esportivo, em rádio, jornal, televisão, a coluna do Fabiano Linhares vai ter todos os detalhes do esporte catarinense e do mundo. Portanto, fique por dentro de tudo que rola na coluna do Fabiano Linhares. É um dos principais destaques do portal TVBV Online. Mas tem outros, vamos conferir aqui, ó. Casos de dengue têm queda de mais de 90% em Santa Catarina. Caminhão derruba carga de madeira na ponte, ou melhor, na região de Rancho Queimado 282. Tem aqui também outros assuntos, ó. Sopa de ostra, faça você mesmo, uma das especialidades da culinária catarinense. Tem ainda aqui, ó, mais de 80 galos utilizados em rinhas são apreendidos em Florianópolis. E os vira-latas, que lideram o ranking de pets mais populares do Brasil. Tem também aqui, ó, Universidade Gratuita e Fundesc tem inscrições abertas nesta segunda-feira com as novas regras, né, do governo do estado. E ainda, bombeiros procuram por homem desaparecido desde o dia 30 de junho. Essas e outras informações e os nossos colunistas, agora com o reforço do Fabiano Linhares, você confere no portal TVBV Online. Acesse, o QR Code está na sua tela, para você ficar muito bem informado. E a Prefeitura da capital lançou hoje a edição 2025 da Fena Ostra, a Festa Nacional da Ostra. O lançamento oficial foi realizado no vão central do Mercado Público e teve a coroação da nova corte da festa, além de demonstrações gastronômicas com a estrela principal, a ostra. As pessoas que forem à Fena Ostra, além de poder saborear as nossas ostras, que são as melhores do mundo, né, vão poder também ver a apresentação de boi de mamão, shows musicais, ver todo o nosso artesanato. Então, é um combo, né, de tudo que a cidade tem de melhor.
A Fena Ostra começa na semana que vem, dia 16, e segue até o dia 27 de julho. O evento será no Centro-Sul, com muita gastronomia, arte e negócios, um impulso direto para a economia local. Florianópolis lidera a produção de ostras no Brasil, com mais de 1,5 milhão de toneladas por ano, o que representa 80% da produção no Brasil. São mais de 600 mil dúzias cultivadas anualmente. Nós somos destaques nacionais na produção de ostra. Santa Catarina, na produção de moluscos, é 97% do total nacional. De ostra, Florianópolis é o maior produtor do Brasil e a ostra com melhor qualidade também do Brasil. Santa Catarina tem um programa de sanidade que é destaque nacional também, no acompanhamento. Quando tem algum problema de maré vermelha, sinaliza automaticamente a SIDASC, que faz esse trabalho para ter um controle e qualidade do produto e segurança alimentar do consumidor. Série B do Campeonato Brasileiro pela 15ª rodada da competição, o Avaí recebeu o Paysandu no estádio da Ressacada. Apesar das chances criadas e da festa do torcedor, a partida terminou mesmo no empate sem gols na capital catarinense. Com o resultado, o Avaí chegou aos 24 pontos somados e se manteve na 4ª posição dentro do G4. O Avaí só volta a campo agora na próxima segunda-feira para enfrentar o Atlético em Minas Gerais. E hoje à noite tem time catarinense em campo na sequência da rodada. É a Chapecoense que enfrenta neste momento o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Operário, 0 Chapecoense. O time catarinense é o 12º colocado da Série B com 19 pontos e precisa vencer para se reaproximar do G4. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. E agora a Série C. Nesse fim de semana teve duelo catarinense válido pela 11ª rodada da primeira fase. Melhor para o Figueirense, que derrotou o Brusque fora de casa. No estádio Augusto Bauer, aos 38 minutos do primeiro tempo, depois de boa jogada pela esquerda, Felipe Augusto abriu o placar para o Figueirense. No início da segunda etapa, Gabriel Santiago, com este belo chute, fez o segundo dos visitantes e fechou o placar. Final, Brusque, 11º colocado da Série C com 15 pontos, 0. Figueirense na 13ª posição com 13 pontos, 2. O Brusque só volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Maringá fora de casa. Já o Figueirense tem duelo no próximo domingo contra o Náutico no estádio Orlando Scarpelli. Olha só, você já parou para pensar quantas histórias cabem em 9 décadas de vida, 90 anos de vida? Pois a dona Adélia tem muitas. Gaúcha de nascimento, moradora de Florianópolis por escolha, ela é mãe de 11 filhos, enfrentou desafios, venceu o tempo e agora, vejam só, se prepara para lançar o primeiro livro. Vamos ver? Acompanhe comigo. Uma conversa com ela pode render boas histórias. Afinal, são 90 anos de vida que ela vai completar no fim de julho. Essa é a dona Adélia, uma gaúcha que escolheu Florianópolis para viver. Ao longo de 9 décadas e mãe de 11 filhos, ela já enfrentou muitos desafios. Uma história que reflete a vida de tantas donas Adélias por aí. É criar filho, cuidar de marido, cuidar de filho, trabalhar e fazer isso e ainda, no fim, ter um tempinho para estudar depois, né? Porque antes não teve. Toda essa história será contada em livro. Isso mesmo, há 15 anos ela voltou a estudar. Frequenta a Universidade Aberta para as Pessoas Idosas, UNET, um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Foi ali que as primeiras páginas do livro, Construída em Retalhos, começaram a ser escritas. No ano passado, Dona Adélia se formou na Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e agora, com o livro pronto, se prepara para fazer o lançamento da sua primeira obra. Eu busco deixar esperança e a confiança de si mesmo. Porque, olha, confia em ti, faz as coisas que tu quer. Olha, vai atrás, não diz não desanima. Então, vai.
muita sabedoria acumulada em 90 anos de vida. A gente pôde ver na reportagem, não é? E é isso, esse foi o Band Cidade desta segunda-feira. Reveja o nosso conteúdo no TVBV Online, QR Code na tela para você. Vá ao portal e fique muito bem informado. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se vê aqui amanhã. Tchau.